queridos e queridas, bem-vindo a todos que estão entrando na conexão deste momento, no firme propósito da leitura do livro Autoemoterapia. Cada dia, um pouquinho, a gente vai lendo, e aqui é um espaço onde o comentário sobre o que foi escrito, sobre o tratamento, sobre as pessoas, sobre situações mais diversas, tem acontecido. E quando a gente se coloca num propósito, esse propósito vai criando um campo, vai dando uma forma, e assim tem sido. Eu tenho recebido muitos comentários que vai tornando esse projeto, esse propósito mais consistente, mais grandioso, com a interação de muitas pessoas. Então isso está trazendo um benefício, e com muita paciência, com muita persistência, coragem e determinação, este projeto está ganhando um espaço. A gente não imagina, quando cria um projeto, que ele vai tomando um campo, ele vai ganhando vida própria. E assim tem sido. Hoje é o 21º dia em que eu me coloquei à disposição da leitura do livro. E buenas tardes, Liliana, bem-vinda de Argentina. Olha só, graças pela presença. Esse espaço tem sido um espaço de interação, onde a partir da leitura do livro eu posso comentar algo sobre o tratamento da autoemoterapia, e a gente tem tido perguntas, tem tido comentários e até depoimentos, né? Então tem sido uma gratidão poder contar com pessoas próximas, com pessoas mais distantes, mas que estão próximas no propósito, não é? Então, o esclarecimento tem sido um ponto fundamental. Antes de começar a leitura, eu quero até falar, porque enquanto profissionais da saúde, é até confortável, a gente sabe algumas coisas, não é? E para nós é um pouco óbvio na hora de passar por alguma situação e agir. Mas quando a gente transfere esse conhecimento ou esse esclarecimento para a população em geral, é muito bom saber que existem mais pessoas esclarecidas e que numa determinada hora já vão ter ouvido, lido, aprendido sobre um tema, e esse tema vão poder sugerir ou colocar em prática de acordo com a sua condição. E aqui a gente fala sobre uma condição de saúde. Enquanto a gente está pleno com saúde, tudo bem, mas quando tem a pressão de alguma situação na nossa vida, a gente emocionalmente também fica abalado e às vezes não consegue tomar uma decisão com clareza. Então, quanto mais espaços de esclarecimento nós tivermos, até no momento em que a gente recebe alguma informação, a gente vai poder também filtrar essa informação dentro do nosso conjunto, do nosso repertório de informações. Então, com muito gosto, eu trago aqui a leitura do livro, que hoje vai ser com o tratamento do Rafael. O Rafael, ele veio buscar a prática da autoemoterapia devido à urticária. Então, começo agora a leitura do livro. Aqueles que estão chegando, que possam acompanhar. Então, hoje o Rafael com urticária. Só que durante o tratamento do Rafael, existem também outros cuidados que eu vou citar aqui, que um profissional da saúde passa
além do tratamento em si, né? Então, cuidados e situações, até numa pressão interna que a gente passa, que tem que tomar uma atitude em algum momento. Então, e isso vem bem atual, porque nós estamos, né, num momento mundial em que muitos profissionais da saúde estão sob pressão, estão precisando agir de uma forma rápida, imediata, automática, né? E isso é de muita responsabilidade. Então, começamos aqui o espaço do Rafael. Rafael estava com 26 anos, me procurou em janeiro de 2010, apresentando reação alérgica intensa no abdômen. Opa, bem-vindo, vamos entrando, respira fundo e vamos participar dessa roda. Estamos falando do Rafael, urticária. Eu só gostaria de deixar um esclarecimento antes da leitura. Todos os comentários que são deixados aqui, às vezes quando tem muitos comentários, eles passam rápido, né? Então, se eu deixar de ver algum e não responder, eu peço para colocarem depois quando fica o vídeo gravado no IGVT ou no canal do YouTube, que tem uma lista de todos os dias da leitura. Hoje é o 21º, então com o Rafael. Bem-vinda, Clarice, sempre presente. O Rafael, nós vamos falar de urticária, que estava apresentando reação alérgica intensa no abdômen, nas costas, nos braços e no rosto. Contou-me que fazia tratamento para urticária havia cerca de 4 anos, o que o obrigava a tomar 2 medicamentos regularmente e mais um, que é um corticoide, ocasionalmente, de acordo com a crise. Na primeira entrevista, Rafael me avisou que desmaia ao tirar sangue. Então, baseado em experiências anteriores, sugeri que ele se deitasse para iniciarmos as aplicações. Então, Rafael contava com mais de 1,80 m e eu não teria condições de dar um suporte a ele se ele estivesse em pé. E é uma reação comum, né? Nós vamos ver agora a seguir. Os exercícios de respiração mostraram-se mais uma vez muito eficazes para levá-lo a um relaxamento, porque a reação do sistema nervoso autônomo, que é aquele simpático e parasimpático, que a gente é uma reação imediata, nós não temos controle. É o sistema nervoso que é da luta ou fuga. Quando nos sentimos sob uma determinada pressão, se a gente tem controle, a gente pode correr e agir, ou se a gente não tem, né, condições, podem vir um outro sinais de sintomas que faz com que desmaie. Então, fuja da situação, né? E era o que acontecia com ele. Então, ao deitar, ele ficaria numa posição, né, que diminuiria os sintomas ou o risco desta situação. E foi evidente essa reação. Sinais de palidez, sudorese, que é um suor que brota, né, é um suor mesmo, diminuição do contato corporal. Então, além de realizar a aplicação, que era o objetivo do tratamento, eu acompanhei o retorno destas reações, que elas vieram mesmo, se apresentaram durante a aplicação. Conversando sempre com o Rafael, para que ele mantivesse o contato comigo, enquanto controlava sua respiração. Primeiramente,
direcionando sua atenção para a inspiração e depois para a expiração. E nesse movimento, ir sentindo as pernas, os braços, as costas, até ter consciência de todo o corpo. E isso foi para começar a aplicação, né? No momento em que eu fiz a punção na veia, vieram sintomas, então eu fui mantendo ele em contato comigo e ele foi vendo que os sintomas estavam presentes e ele conseguiu sentir a confiança de ver regredir os sintomas e não levá-lo ao desmaio. Então esse, né, foi um segundo tratamento que eu fiz com o Rafael durante as aplicações, além da urticária. De ir e vir e ter consciência do corpo todo. No decorrer do tratamento, as reações foram desaparecendo e hoje em dia o Rafael já pode se submeter às aplicações sentado. Então, isto foi uma vitória para ele também. Ele pediu um determinado dia para se submeter à aplicação sentado. Tamanha a confiança que ele adquiriu nesses sintomas que foram aos poucos regredindo. Então, o foco na aplicação foi diminuindo, enquanto nós colocávamos a observação no tratamento em si. Ele está bem confiante com as respostas imunológicas que vem apresentando em relação à urticária. Neste período, Rafael passou a fazer também sessões de acupuntura e outras terapias, sempre associadas ao tratamento regular da automoterapia, que era 10 ml semanalmente. Temos feito a automoterapia a cada 7 dias, né? Então foi a forma como a gente fez. No início, foi necessário fazer algumas aplicações a cada 5 dias, até as alergias regredirem. Desde 6 de janeiro de 2010 até julho de 2011, venho observando a evolução positiva do estado de saúde geral do Rafael, além do seu bem-estar e crescimento profissional. Então, cabe salientar aqui que a urticária, né, ela tem reações muito grandes, desconforto e passa a interferir na qualidade do seu dia, qualidade de vida, qualidade de trabalho, qualidade de sono, que interfere. Então, a urticária, quando ela passa de 30 dias, né, porque a gente pode ter uma crise de urticária por alguma situação pontual, mas quando ela passa a ser regular e mais de 30 dias, então ela não é mais aguda, ela é crônica, e é o que acontecia. Então já leva a um desequilíbrio sistêmico, orgânico, não só pontual da reação da urticária. E é muito desconfortável, porque são alergias que surgem no corpo e elas podem dar muita coceira e desconforto, dor. Então, e se coçar muito, podem inflamar, infeccionar, e aí você passa a cuidar das complicações da urticária também. E foi muito benéfico o tratamento com ele, mas regular e não imediato, tanto que durou 1 ano e meio e a gente ainda estava, né, tratando dele com a regularidade. Agora eu vou trazer para vocês o depoimento do Rafael. Minha primeira experiência com a autoemoterapia foi no início de 2010,
quando enfrentava graves crises diárias de urticária. As crises alérgicas começaram em 2005, tendo melhoras e pioras no quadro clínico durante esse período. Os primeiros resultados da aplicação da autoimunoterapia foram perceptíveis a partir do segundo mês. Notei que no dia seguinte à aplicação havia uma melhora dos sintomas, permitindo reduzir os medicamentos. Ele que controlava o uso do medicamento, porque tinha medicamento ocasional e 2 regulares, mas isso ele fez com o acompanhamento médico. Era um antihistamínico e ranitidina. Foi possível dormir algumas noites sem tomar medicação. Fiz o tratamento por mais 2 meses, mantendo-se a melhora, principalmente nos dias posteriores à aplicação. Aí teve um detalhe. Com a melhora dos sintomas, interrompia as sessões de autoimunoterapia. Ele às vezes faltava por conta própria, quando ele melhorava os sintomas da crise. Após alguns meses, a urticária voltou e tive dificuldades no controle somente com os medicamentos. Reiniciei as aplicações de autoimunoterapia e associando o tratamento a outras terapias, como acupuntura, massagens, fitoterapia e psicoterapia. Essa eu indiquei uma pessoa e ele fez psicoterapia reichiana, que trabalha o corpo e a mente e as suas emoções. Então, o estado emocional interferia diretamente na sua urticária. Pude reduzir a medicação alopática. Quando fiquei por um período de 15 dias sem aplicações da autoimunoterapia, notei que houve uma piora do quadro, que foi revertida com uma nova aplicação. Atualmente, as crises estão mais controláveis e permaneço com aplicações semanais da autoimunoterapia e outras terapias. E aqui eu posso me permitir fazer um comentário que muitas vezes o motivo pelo qual a pessoa veio, ele pode, depois de um tempo, ele pode ficar melhor. Mas a causa não foi ainda atingida, tanto que era crônica. E uma coisa que acontece, uma reação, uma característica de cada pessoa que acontece, é se colocar em teste. Já que melhorou um pouco, eu vou parar. Só que aí melhorou um pouco porque o organismo estava regulando. No meio do caminho para regular, sair da crise e conseguir equilibrar a imunidade e evitar a crise. E ele ainda não estava nesse período. 2 meses ele tinha começado a melhorar um pouco, fez mais 2 meses e estava começando, né, a ficar sem crise à noite. Então, isso é muito importante para que a gente possa reconhecer isso e até orientar durante o acompanhamento do tratamento quando é crônico. Porque aí ele vai além de uma melhora, ele vai aprofundando a sua imunidade para cuidar do estado geral e ainda evitar que volte as crises. Porque quando elas voltam, às vezes elas vêm com maior agressividade, né? Até porque um descuido na alimentação, no estado emocional e algumas outras coisas pode vir, né, a interferir diretamente. Então, é o caso do Rafael. Depois, quando ele se colocou em teste e se colocou em teste também em voltar
fazer a aplicação e ver que imediatamente o corpo já não estava tão cronificado e respondeu com mais rapidez. Então aí ele passou a ganhar confiança no que ele tinha vivenciado e não faltou mais ao tratamento. Ele fez por mais um bom tempo. Depois do livro, ele fez por um bom tempo. Eu fui acompanhando ele e depois ele casou, mudou, vieram outros, né, outros estágios da sua vida, montou uma empresa de orientação alimentar. Então, isso foi o tratamento do Rafael e que pôde nos trazer aqui várias observações, né? E até o medo ou a reação imediata autônoma, né? Que é fora do controle dele quando passa por uma situação de estresse, que seria o desmaio. Neste caso, ele me avisou, né? Então, a gente, enquanto profissional da saúde que vai fazer um procedimento invasivo, a gente precisa ter um olhar para o todo, né? Para olhar a pessoa e ver que qualquer sinal que ela estiver emitindo, a gente vai precisar agir com rapidez, né? Então, como ele me avisou, que é uma situação muito frequente na minha sala de trabalho, muito frequente mesmo. Então, daria um outro livro só das histórias que acontecem de pessoas que passam por essa situação, ou de desmaiar, ou de ficar branco, ou de, né, de ter algum sintoma neurovagal, né, que se chama, é autônomo, não é independente da vontade da pessoa, né, não tem controle. Mas o profissional que vai atender, ele vai precisar ter esse cuidado, esse olhar. Né? Bem-vinda, Ângela, você ainda está aqui acompanhando. A Ângela também tem uma história linda para contar com ela, com o pai dela. Então, essa situação permite assim ampliar mais do tratamento do Rafael, mais para o campo do profissional de saúde que vai interagir com um cliente numa situação que vai o colocar sobre ameaça, que a gente diz entre aspas, né? Porque para ele era uma situação de ameaça. Então o corpo dele reagia daquela forma. E ao tratar com, aí vem a respiração, mais uma vez, fazendo com que um estado emocional pudesse regredir e a manutenção da atenção dele com o contato corporal foi fundamental. Então isso agora a gente pode observar, né? No dia a dia, tanto algumas pessoas passando por uma situação emocional mais ameaçadora, mais preocupante, pode fazer o uso desse cuidado, respiração, porque o formigamento que dá nas mãos, nos pés, é como se perdesse o contato consigo. E isso vai entrando numa situação meio desesperadora. Então, se alguém estiver junto e passar por essa situação, né, ou a própria pessoa, se conseguir ter um autocontrole, uma autopercepção e usar a respiração e a presença do corpo, o contato com o próprio corpo, pode abrir e fechar as mãos para sentir a presença dela. Então esse é um cuidado, né, em que o profissional da saúde pode oferecer, em que enquanto um profissional da saúde, se não sabe que vai passar por isso, né, no caso o Rafael me avisou, mas que pode ser pego de surpresa num atendimento, de vir a acontecer isso, e aí a gente entra nesse estado de luta e fuga. Muitas vezes eu já entrei nesse estado com o cliente. E atualmente nos hospitais, em situações que estão sendo assim, tem muita gente agindo nesse estado de luta e fuga, só que já tem um treinamento adequado para que possa responder a essas situações, né? Que são os profissionais já capacitados, qualificados para exercer esta função, né?
que tem ocorrido no nosso dia a dia. Então, no meu caso, eu entrei junto com ele, mas não saí do controle, mas para trazer ele para fora da situação, né? Então, eu também passo por uma situação de tensão, passo por uma situação de estado de alerta, em que eu tenha que usar mais força em mim e agir, né? Se ele não tivesse me avisado. E usar mais força é um recurso que dispara adrenalina em mim. E eu vou acolher essa pessoa. Se ele viesse a desmaiar ou a ter um amolecimento, né? Eu vou acolhê-lo e observar e interagir nessa situação. No caso, quando acontece realmente isso, a pessoa precisa ficar deitada, porque faltou circulação de sangue na cabeça, faltou oxigênio na cabeça. Então, o desmaio é uma defesa do organismo. Ele deita para que possa equilibrar o fluxo e receber sangue. Olha que linda minha sobrinha lá na Austrália. Bom dia! Para que ele possa, deitado, equilibrar o fluxo de oxigênio no seu organismo e aos poucos sair dessa situação de emergência. Isto é uma emergência. Então a gente passa por situações de emergência, mas agindo. Depois que passa a situação, a gente vai voltar a um estado de relaxamento, né? Então isso acontece, né, quando a gente entra num estado de alerta para tirar uma pessoa de uma situação de emergência e consegue, né, ter êxito nessa situação e depois equilibrar o organismo. Então, quando a pessoa é treinada para isso, faz isso com êxito, faz isso no seu dia a dia, né? O que tem pessoas trabalhando em situações de risco que estão constantemente em estado de alerta no trabalho. Então é importante chegar em casa, desfazer, ter cuidados no seu dia a dia, né? Desfazer esse estado de alerta. Então o tratamento do Rafael nos deu várias possibilidades aqui de ampliar da leitura para uma circunstância de vida bem atual, né? Tem pessoas que podem estar na rua e ver uma pessoa cair e se colocar nessa situação e vai correr e acolher. Então isso é um estado de alerta, né? Ou ver uma pessoa tendo uma crise de asma na rua, por exemplo. Nós temos que ter um conjunto de atitudes dentro de nós que nos faça agir rapidamente. Por quê? Porque aquela pessoa está em risco de vida. Então, existe um conjunto de situações, mas na hora que está acontecendo, não tem manual de instrução, tem ação. Então, esse é o estado de alerta de agir imediatamente, né? Depois, agiu, foi eficaz, resolveu a situação, aí volta, pode até dar um suador, seja o que for, mas aí volta e vai desfazer esse estado no organismo. Mas é preciso uma ação imediata, exige ação imediata, né? E a pessoa, por isso que eu insisto, muitas vezes eu falo com muitas colegas que o esclarecimento é fundamental. Nós, como profissionais da saúde, para nós é óbvio determinadas coisas, mas levar o esclarecimento a muitas pessoas é fundamental, entendeu? A informação precisa ser multiplicada. E esse tipo de informação, chega na hora, não tem livro que vai ler. Exige um treinamento imediato. Se a pessoa não tem esse treinamento para agir, ela vai dar o branco, né? Então ela vai entrar no desespero junto com a situação de risco, certo? Então aí que vem a importância de sabermos primeiros socorros para a vida,
a vida da gente, né? No nosso dia a dia, uma pessoa se afoga, se engasga, né? Já aconteceu isso uma vez num restaurante, né? E a minha mãe se engasgou e eu estava distraída, ela chamou uma outra pessoa, essa pessoa foi acudir, mas não tinha o treinamento suficiente. E aí quando eu olhei para minha mãe e ela me apontou, eu cheguei lá e dei não foi um soco, mas foi assim uma pressão nas costas dela e saiu, né, o alimento. E naquele minuto ela estava se sufocando. Então, assim, como uma ação pode ajudar a salvar vidas. Então, os primeiros socorros são fundamentais na vida da gente. Então, deixa eu ver aqui. Isso que assim, eu considero muito importante informar. Por isso que eu não economizo informação no meu dia a dia. Não economizo, né? A informação, ela precisa ser distribuída. Porque a pessoa que não é profissional da saúde, chega num determinado momento, ela não vai ter escolha. Mas se ela já foi informada, já ouviu falar, é outra situação, né? Então, assim, primeiros socorros eu acho fundamental. Eu poderia falar aqui diversas situações que já aconteceram na rua, que eu paro e aí vejo ao redor. Alguém tem que organizar o entorno. É isso que eu quero dizer, né? Que situação, né? Então, a minha mãe tá aqui falando, que situação. Para quem tá passando pela situação é um desespero. E se a pessoa vê que ao redor dela ninguém tem condições de acolher, de acudir, é outro desespero, né? Então, além da situação, não tem. E nessa hora pode demorar um socorro externo. Então, aí vem assim, quando eu pensava em fazer enfermagem, eu pensava em trabalhar em primeiros socorros, mas para mim, primeiros socorros era... Olha minha irmã entrando aí, ó, família presente. Para mim, primeiros socorros era dar atendimento antes de chegar a equipe médica, antes de chegar alguém organizado da situação, né? Era o primeiro atendimento mesmo. Então, muitas vezes primeiros socorros se chama quando chega a equipe e faz os primeiros atendimentos, mas o intervalo de tempo que passa é muito grande, muitas vezes, né? É muito grande. Hoje a live de família está aumentando aqui. Bem-vindos todos. Então, para quem está passando, olha, a minha mãe está dizendo aqui, ó, Ida nasceu para isso. Desde menina é socorrista. Olha que interessante. E desde pequena eu ia lá, botava o dedo no local certo, em às vezes que precisava. Então, esse assunto, né, minha irmã sorridente aqui, esse assunto de primeiros socorros e sistema nervoso autônomo, esse que faz a gente agir na luta e na fuga, eu realmente me dediquei ao estudo desse tema. Eu acho fundamental. E então, quanto mais informações forem multiplicadas sobre isso, mais pessoas podem pelo menos saber, nessa situação é uma urgência, eu preciso ligar para o número tal. E às vezes quem está ali fazendo socorro, às vezes tem que dar uma palavra de ordem. Liga 190, liga 192. Porque a pessoa está paralisada. E né, tá na fuga da situação. E a gente tem que dar uma palavra, né? Ou então, abra um espaço, né? Numa situação de rua, quando uma pessoa está caída e todas estão ao redor, né? Então, assim, alguém precisa dar uma clareza na situação. E essa pessoa precisa respirar. E as pessoas que estão em volta, além de não contribuírem, podem estar
usando o espaço de ar dessa pessoa. Então a gente precisa ter noção de que primeiros socorros é primeiramente informação, esclarecimento, e se tiver treino, melhor. Se não tiver treino, quanto maior o esclarecimento, melhor. Quanto mais pessoas forem esclarecidas, melhor. E a respiração é a base da nossa vida. 3 minutos sem respirar pode causar consequências, né? Pode causar dano à vida da pessoa. Então, independente, né, da situação, do livro, acho que esse espaço aqui é um espaço que tem gerado informação, tem gerado perguntas e está indo além daquilo que eu esperava, né? Então, o meu propósito era oferecer a informação que tem no livro com comentários. E agora os comentários estão sendo maiores do que a gente esperava, né? Então, além de prevenção, além de tratamentos imediatos, além de tratamentos agudos ou crônicos, existe o entorno da vida da gente, que a gente pode sim, né, buscar mais informação, mais esclarecimento e ser colaborador em alguma situação de urgência, de emergência ou de risco, né? Se não tiver alguém treinado, alguém vai precisar fazer sem o treino, sem o treinamento. E quem já não passou por uma situação assim, né? Não digo, né? Mas aí é interessante que a gente pode contar muitas vezes com a intuição. É fazer. Depois que faz pelo impulso, né? Pela adrenalina. Depois que faz, volta, relaxa e diz: eu não sei como eu tive força para segurar meu filho no colo, um exemplo, né? Mas vem. Então essa força é uma força maior do que nós, né? É a intuição que vem também em alguns momentos. Então eu vou trazer aqui o tema de amanhã, que é bem interessante também e pode nos render um assunto bem importante, a identificação de algumas pessoas, né? Então, o tema de amanhã, né, é com Cláudia. A Cláudia é uma pessoa que veio da Alemanha, mas já morando aqui no Brasil há muitos anos, casada com um brasileiro. Assuntos muito esclarecedores. Muito obrigada que todas as pessoas que assistam possam ir buscar essa informação também, né? Quem sabe a gente não faz uma live só com primeiros socorros também. Pode estar vindo aqui, né? Uma ideia. Eu acho fundamental. Deveria ser, assim, assunto de escola. Então, a Cláudia, ela apresentava espondilite anquilosante. É uma doença reumática que ela causa inflamações no tecido conectivo, né? Ela pode afetar inflamação, ela pode afetar as articulações da coluna. Dói, inflama, né? E também do quadril, ou as inflamações podem evoluir também nas articulações, né? Decorrentes à articulação, a inflamação em volta da coluna. Então, é uma doença progressiva também. Então, vou contar para vocês amanhã sobre esse tema. Quem quiser participar, já fica o convite. E quem quiser fazer mais perguntas ou comentários, eu peço para fazer no IGVT, né? Nesse vídeo, quando for postado no Instagram ou no canal do YouTube, que tem todas as outras gravado. Então, eu quero desejar aqui a todos um bom começo de semana, que seja uma semana de
de força, de esclarecimentos, de alegria interna, de paz interior e de coragem, né, para agir nos desafios que a vida nos coloca. Então, um beijo para todos e até amanhã.